Vamos então seguir com o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre os fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade sob orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 8. Sutilezas da mediunidade, quarta parte. Não faria juízo muito justo dos filhos de Deus aquele que supusesse ser um obsessor, entidade generalizadamente malévola. Certamente que a gradação desses pobres delinquentes é quase infinita. Caberiam num volume o estudo e a classificação dos espíritos obsessores, com quem temos tratado desde o início das nossas tarefas mediúnicas. É possível que existam aqueles verdadeiramente réprobos, que há séculos permanecem nas sombras do invisível, incapacitados até mesmo de se comunicarem mediunicamente, cuja truculência vibratória aniquilaria um médium, se dele se aproximassem. Não os vimos jamais, porém. Até o presente, o mais pernicioso obsessor que conhecemos, aquele que nos chegou a apavorar, do qual fugimos espavoridas em corpo astral, foi certa entidade que perseguia uma doente, uma obsediada, internada em uma casa de saúde espírita em Belo Horizonte, Minas Gerais. Apresentava-se trajada com hábito religioso, inteiramente negro, aparecendo tratar-se de uma ex-freira, pois fora mulher quando encarnada. É singular uma particularidade entrevista em nosso longo tirocínio mediúnico. Os obsessores, que quando encarnados foram mulheres, são profundamente mais endurecidos, odiosos e temíveis do que foram os homens. Por quê? Ainda não logramos esclarecimentos. Será porque seja a mulher mais irremediavelmente atingida quando ofendida do que um homem? Existirá na mente feminina imaginação mais fecunda do que na mente masculina, e essa maior intensidade imaginativa a tornará mais feroz nas atrocidades das vinganças contra os desafetos? Eis um campo para interessantes investigações psicológicas espíritas. Entretanto, aquela entidade obsessora, em que se apresentando envolvida em um hábito religioso, denunciando-se como antiga freira, escondia o próprio rosto, as mãos e os pés, a fim de que não ser identificada. Ardil de que geralmente servem os obsessores mais maliciosos. Escondia-os, porém, sobrepondo-se hedionda máscara de caveira, com as mãos e pés de esqueleto, procurando infundir terror ou impressões fortes. Suas vibrações eram de tal forma virulentas que se tornavam realmente enlouquecedoras. Obsediava a pobre mulher, cujo precário estado não permitia jamais esperanças de cura, perseguindo-a de 100 formas diferentes desde a juventude e destroçando-lhe mais tarde até mesmo o lar antes da possessão completa. Penalizada ante a aprovação da pobre irmã, obsediada, oramos em seu benefício, ao termos notícia de seu drama, sem, contudo, procurar visitá-la em seu hospital, visto sermos proibidas pelos mentores espirituais, de vibrações aos manicômios. Não obstante, ousamos fazê-lo em corpo astral, levada pela compaixão à pobre enferma, mas desacompanhada dos guias e protetores, visto existir proibição dos mesmos também para esse melindroso feito. Avistando-nos, porém, a obsessora enfureceu-se, investindo contra nós e perseguindo-nos em correria desabrida, obrigando-nos a uma fuga espetacular. E somente nos abandonou quando, já despertando da letargia do transe, levamos o pensamento em prece na súplica de socorro ao nosso próprio benefício e em benefício da mesma. Parece que tais espíritos perdem de vista o médium ao cessar o transe mediúnico, nos casos que obedeçam àquela modalidade. No dia imediato, dissemos a um familiar da obsediada: dominada por semelhante obsessor, a pobre irmã não se curará jamais. Pois bem, falharam as nossas previsões. A entidade obsessora foi retirada logo depois, a contragosto. Não se converteu ao amor e ao perdão, é certo, mas se arrependeu do mal que vinha praticando. Não se enterneceu ante os desbaratos infligidos à sua vítima do presente, certamente, algoz do passado. Mas seu livre-arbítrio foi tolhido e ela se viu forçada a abandonar a presa, e esta foi recuperada para uma fase nova da evolução e de progresso. É que,
sobrepondo-se às torpezas engendradas pela ignorância das criaturas que se debatem nas espinhosas vias dos aprendizados evolutivos, existe a benevolência suprema do Criador, capaz de operar tais milagres a benefício daqueles que derivam as suas próprias essências eternas. Não obstante, outros obsessores existem, capazes de atitudes amistosas para com outrem que não o inimigo do passado, do qual, comumente, se vingam. Contamos no espaço com a amizade afetuosa de vários espíritos obsessores que jamais nos molestaram, os quais, quando de uma série de amargos testemunhos a que fomos convocada, vinham em visita até nós, oferecendo-nos seus préstimos para algo que precisássemos. Nada puderam fazer por nós, é certo, visto ser o caso irremediável e não se encontrarem em condições de interferir a nosso favor. Mas o que é verdadeiro é que demonstraram desejo de consolar e remediar nossas amarguras. Suas atitudes, consideradas muito fraternas por nós mesmas, tiveram o dom de reconfortar nossa alma, nos edificar o coração, dado o encanto da revelação então obtida, a beleza do ensinamento aí percebido. O amor e o bem cabem em toda parte, mesmo nos corações delinquentes. E quando passam, conduzidos seja por quem for, deixam sempre um traço harmonioso de legítimo benefício. Dá-se, com muitas dessas entidades, o que se verifica na sociedade terrena. Uma pessoa possui inimigos, odeia-os, prejudica-os quanto pode, assassina-os se puder. Isso, porém, não impedirá que estime a outras pessoas, que seja leal amigo de outros tantos, honesto em seus empreendimentos sociais e etc. Sentimos compaixão e ternura por esses espíritos. Geralmente foram grandemente ofendidos e no passado reencarnatório por suas vítimas atuais, ou mesmo na existência vigentes. São, acima de tudo, grandes sofredores, tristes e frágeis, dominados por angústias e terrores indescritíveis. Protegê-los através de nossas preces enternecidas, elucidá-los com nossos conselhos diários na conversação telepática, envolver seus infortúnios com a fraternidade sorvida nos evangelhos, é também servir a Jesus e propagar sua doutrina, porque é recuperar a ovelha transviada para o redil do bem. Ao reencarnarem, essas almas, que também são emanações de Todo-Poderoso, procurarão o berço natal em ambientes espíritas, agradecidas pelo socorro que receberam dos adeptos da magna ciência e esperançadas na própria redenção, que lhes acena dos códigos imortais do Espiritismo. Que os médiuns espíritas cristãos não se arreceiem deles. Nenhum mal lhes ocasionará se eles próprios, os médios, se harmonizarem com a luz. E que os amem e protejam como quereríamos que todos nós amassem e nos servissem, nos visseis nas suas deploráveis condições. Meus amigos, todos nós temos defeitos. Todos nós amamos e desprezamos estes e aqueles. As pessoas, quando passam para o mundo espiritual, continuam sendo as mesmas. Nós mesmos, quando passarmos para o outro lado, vamos continuar amando alguns e detestando outros. Não é verdade? Isso não justifica que a gente faça mal a essas pessoas, mas nem todos estão no nosso patamar. Devemos ter piedade de todos, porque nós já fomos como eles, certamente. Hoje, nós somos a melhor versão de nós mesmos. No passado, éramos terríveis. Podemos ter certeza disso. Por hoje, ficamos por aqui. Aguardo vocês na continuação deste estudo. Abraços.